Sejam bem-vindos, né, ao Centro de Estudos Chico Xavier, que todos possam se sentir bem aqui nessa casa. Ficamos muito felizes porque precisamos muito do descanso do corpo físico, né? Mas quando a gente vê as pessoas retornando, né, os trabalhadores retornando à casa, é muito bom, né? Então, a todos vocês, né, que possamos ter uma noite maravilhosa de estudos, e aqueles que também estão em seus lares e vão nos ouvir depois. Eu sou a Márcia, trabalhadora dessa casa, e vou fazer alguns avisos. Agora, em janeiro, ainda estamos com as exposições das quintas-feiras, né, 20 horas. Temos o atendimento fraterno. Se necessitarem, nós temos lá no nosso Facebook o contato, o WhatsApp, pode entrar pelo contato ali, né, fazer o agendamento, que a gente faz aí às 19 horas o atendimento fraterno, né. Se houver necessidade, se não puder vir às 19, a gente faz após a palestra, ok? Mas no mês de fevereiro retornaremos normalmente e teremos também as exposições aos domingos, primeiro e terceiro domingo do mês, com o nosso estudo, né, que nós estamos fazendo um curso do PAS. Ele inicia às 9 até às 10h15 e as exposições às 10h30. Então, tudo voltará ao normal e nosso estudo também da mediunidade nas segundas-feiras. Eu vou fazer uma leitura para que possamos nos ambientar, né? Ficamos assim mais harmonizados. Do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. E é a mensagem número 64. Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3,17. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente o homem, muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejada. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios da vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem? Se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante, consumada, provocam sempre maldição e sombra. Mas para o serviço dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Que assim seja. Pela mensagem, nós já estamos nos preparando, né, para a nossa exposição de hoje. A espiritualidade já nos traz, né, a palavra do que realmente necessitamos para o nosso espírito e para o nosso caminho aqui. Então vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar seus olhos. E agradecemos ao Pai por podermos estar nessa noite aqui mais uma vez, para nos iluminar, para progredir um pouquinho mais com esses ensinamentos para a nossa jornada, nosso progresso.
que o Senhor possa estar conosco, iluminando a todos, para que possam receber esses ensinamentos conforme a sua vontade. Que possa, Senhor, intuir o Paulo, nosso irmão que hoje vai trazer essa exposição tão importante para o nosso progresso. Que assim seja. Então, hoje nós temos o Paulo, né? Ele vai fazer a nossa exposição. Paulo também é trabalhador da casa. E hoje a exposição é muito importante. A morte de um ente querido. Paulo, por favor. Uma ótima noite a todos, encarnados, desencarnados, amigos, adversários, desafio de vida. É uma grande alegria estar aqui novamente. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco em corpo e alma, que nos inspire, porque de forma semelhante a como agem as crianças, ainda desconhecemos o verdadeiro sentido da mensagem do nosso querido Mestre. Recentemente, agora dia 27 de novembro, desencarnou meu querido pai. Estava muito doente, estava já há muitos anos com doença crônica, várias debilidades, e chegou o momento dele. E é interessante porque os parentes, os amigos que não têm ainda o acesso ao conhecimento da doutrina espírita, em grande maioria ficavam preocupados. Ai, e vocês como estão? Estamos bem. Todos se aproximam da minha mãe, que está com 81 anos, falam, ai, como é que ela está? Amém. E ela mesma comenta comigo, dá a impressão de que todos esperavam que ela estivesse desesperada, arrancando os cabelos, quebrada, destruída. Mas nós sabemos que morreu o corpo. Nós estudamos na escola desde crianças, o feijãozinho morre, as frutas, as plantas, tudo que é orgânico, tudo que é matéria se transforma e tudo que é orgânico perece. E é interessante porque quando nós encontramos com alguém, a pessoa fala o quê? Sinto muito a sua perda. Eu não perdi meu pai. Eu às vezes não sei onde eu coloquei a chave do carro, o celular, o relógio. Mas o meu pai eu sei onde ele está. Está na espiritualidade, porque a vida segue. E é isso que faz a diferença. A doutrina espírita nos propicia o conhecimento. Não por acaso, nesse cartaz aí à sua esquerda, temos uma citação de Leon Denis, que fala muito. Saber é o supremo bem. Todos os males são oriundos da ignorância. Porque nós desconhecemos as leis de Deus. Lemos e estudamos, mas não entendemos ainda. E muito menos o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, mais próximo de nós, mas ainda distante dos nossos corações. Bacana também quando a gente faz aniversário e alguém chega perto da gente e fala assim, parabéns, que Deus te abençoe e te dê saúde, porque saúde é o que importa. Todo mundo fala, saúde é o que importa? Não, nós não encarnamos para ter saúde. Nós encarnamos para quê? Para evoluirmos, para aprendermos com lições diversas que se nos são disponibilizadas no dia a dia, a começar pelos desafios do lar, no ambiente de trabalho, aonde estamos, e até mesmo na igreja, na casa espírita, no templo, na sinagoga. Nós encarnamos precisando uns dos outros para crescermos, para aprendermos, porque o nosso planeta é uma escola e cada vida é uma série, uma etapa que precisamos vivenciar. E as pessoas falam que Deus te dê saúde porque saúde é o que importa. De que adianta eu ter saúde e viver 100 anos se eu for mau, preconceituoso, racista, tratar mal, for desonesto, for corrupto? De que adianta eu ter saúde? É lógico que ninguém gosta de sentir dor, isso é outra coisa. Por exemplo, os meus 2 joelhos já estão desencarnando parcialmente há alguns anos. Então eu sei um pouquinho o que é a dor, a minha coluna, mas eles estão aqui ainda. Eu não gosto de sentir dor, mas a morte do corpo virá para todos nós. Então por que tem que ser uma coisa terrível? A vida é um presente de Deus. A morte é a consequência das leis de Deus, de que tudo que é orgânico perece. E por que eu tenho que sofrer tanto? Interessante. O que torna a morte, então,
tão terrível. Por que a gente não aceita a morte? Por que a gente às vezes nega? Ela realmente não existe? É um castigo de Deus, principalmente quando vai uma criança que desencarna, enterra a idade, ou alguém num acidente que a gente não esperava? O que é necessário para nós sustentarmos então a nossa serenidade e o equilíbrio diante da partida, desse afastamento temporário de um ente querido? No que pode nos beneficiar a vivência de uma religiosidade mais equilibrada. Não estamos aqui dizendo que as pessoas têm que ser espíritas, nem que têm que ter religião. Elas têm que ser boas. Jesus, quando aqui esteve, disse: amai-vos. Ele não disse seja católico, espírita, protestante. Amai-vos. E para amar, eu não preciso da religião A, B ou C. Mas buscar a Deus através de uma religião nos traz esclarecimento. E isso pode nos ajudar a mudar nossas vidas. O que consistiria então a contribuição da doutrina espírita para essa realidade inevitável, a morte? A despeito da inevitabilidade, nós tocamos a nossa vida, deixando de lado a questão da mortalidade física. Mas é o desconhecimento, ou são o desconhecimento e despreparo em relação a ela que vão tornando tão difícil. Nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas de bem, que tenham um bom emprego, que estudem, que tenham um ótimo trabalho. Nós preparamos os nossos filhos para a vida, mas não preparamos para a morte. E é engraçado, porque a gente não tem certeza de que carreira que eles vão seguir, mas a gente tem certeza que um dia eles vão morrer. Aí quando vem a morte, meu Deus, arranca os cabelos. Mas as suas implicações se farão ainda mais intensas e conflituosas se nós enxergarmos a morte como um fim absoluto, alguma coisa inaceitável ou uma maldição nas nossas vidas. A morte não é um fato totalmente inesperado. Alguém aqui, dentre os presentes, acha que não vai morrer? Não conhece, não teve nenhum parente? Teve, porque se não foi sua avó, sua bisavó, o pai, a mãe, o irmão, o filho, todo mundo já conviveu com isso. Não é um fato isolado, é a consequência do fato de estarmos vivendo. Quando a gente planta uma árvore, depois de um tempo vai frutificando, às vezes ela dura muito, às vezes ela perece. Puxa, eu adubei com carinho baixo, um bichinho ali, pereceu. Nosso corpo também. Como costuma dizer minha mãe, as pessoas dão defeito. E nós damos defeito. Negar a morte significa, então, jamais nos permitirmos um trabalho da elaboração desse medo e da ansiedade, um dos maiores males da humanidade atualmente. Frequentemente ocorre quando o indivíduo se depara com essa partida de um ente querido ou amado, ou quando está na iminência de empreender sua própria ida. Quando a gente está doente, fica, nossa, aqueles momentos de reflexão, estou morrendo. Vou contar um segredo para vocês, todos nós estamos morrendo. Só não sabemos a data, mas estamos morrendo. Estudos sobre o estresse quase sempre identificam essa perda, eu não gosto dessa expressão, mas de vez em quando vai aparecer aqui hoje, de um membro próximo da família, ou não é que eu não gosto, ela não é apropriada, como um fato mais perturbador da vida cotidiana. Então a gente vai ver psicólogos, estudiosos famosos tratando isso. É uma coisa que perturba, desequilibra-nos de formas distintas. É natural que seja assim, porque a morte de seres queridos sempre mexe, bagunça os nossos sentimentos. No primeiro momento, a gente tem um choque, uma surpresa, uma certa apatia, ou seja, eu não sei o que eu vou fazer, um desencanto e aquela dorzinha. Aquela dorzinha que é natural, nós somos humanos. Não se espera que no nosso atual estágio evolutivo, meus 3 filhos morreram, está tudo jóia. Não está tudo jóia, eu vou sentir. Mas quando eu tenho conhecimento do porquê a morte é necessária e que ninguém, à exceção dos suicidas, parte antes da hora, não há motivo para revolta. Há motivo para celebrar. Na verdade, quando alguém vai bem jovem, é um presente de Deus, porque aquela pessoa jovem cumpriu a sua etapa. Engraçado porque a gente dá os cumprimentos quando o filho passa de ano na escola, mas não consegue imaginar alegria e felicidade quando alguém termina a sua tarefa aqui. Interessante. Muito embora a morte próxima, a morte iminente, abale menos de que quando a gente não está esperando. Meu pai já estava doente há muitos anos, com Alzheimer, com tumor. Nós já estávamos esperando. Na verdade, a gente brinca, festa no céu, motivo de alegria, porque foi um longo resgate. Mas quando acontece num choque
é sempre difícil a gente assimilar aquela falta, a ausência da pessoa amada. Não tem nada de errado a gente chorar, a gente sentir. Mas isso não pode destruir outra vida que é a sua. No livro Perdas Necessárias, a escritora Judith Viorst relata um estudo bastante interessante e a gente vai caminhar para a gente entender um pouquinho melhor. Ela diz o seguinte: a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração, ou seja, mais com a razão do que com o sentimento. E geralmente, enquanto o nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua arduamente negar o fato. Não aconteceu, não morreu. Onde está a pessoa? A gente fica um pouco irracional às vezes, mas a razão faleceu. A morte nos traz também o psiquiatra Colin Murray, um psiquiatra inglês, um dos mais respeitosos estudiosos do mundo, foi chamado pelo governo britânico para prestar assistência psicológica a vítimas de 2 grandes eventos. Vocês se lembram? Nós tivemos ali em 2005 aquele grande resgate coletivo, de tsunami lá no Oceano Índico, e também os atentados terroristas de 11 de setembro lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Grandes desencarnes coletivos. E ele foi contratado para prestar assistência psicóloga, para ajudar. E a gente traz aqui algumas reflexões para a gente entender melhor esse nosso comportamento, essa nossa falta de conhecimento. Numa entrevista à revista Veja, em 2007, ele falou sobre a dor de quem vai e a dor de quem fica. É interessante. Como é que a gente lida com isso? E de 13 questões que foram formuladas, nós vamos trazer aqui 3 perguntas com as respostas dele. Eu vou passar as respostas e vou ler para a gente poder comentar e entender um pouquinho. Será que isso já aconteceu comigo? Eu conheço alguém com quem já aconteceu? Primeira pergunta que a gente vai chamar: o que se pode fazer para ajudar uma pessoa que, entre aspas, perdeu alguém? E agora, uma pessoa que eu conheço morreu um parente da família, desencarnou. Olha o que o psiquiatra ou o psicólogo aconselha: ficar próximo dela, abraçá-la, fazê-la sentir-se compreendida e segura. Para as pessoas que perderam alguém, especialmente se a morte estiver ligada a uma situação criminal, um assassinato, o mundo pode parecer, e é um lugar bastante perigoso. Parentes de vítimas ficam assustados e chegam a ter medo de estranhos. Para ajudar essas pessoas, é preciso despertar sua confiança e transmitir-lhes segurança, para começar a falar e pensar naquilo que as faz se sentir em perigo. Deixar que essas pessoas se expressem a sua tristeza, também é importante. Ouço muitas reclamações de enlutados. Eles dizem que a família não os deixa chorar, quer vê-los alegres o tempo todo. A gente quer animar a pessoa. Não há nada pior do que alguém dizendo: não quero ver você triste assim, não fica assim, não fica assim. A dor é pessoal. Outra coisa que devasta essas pessoas é quando elas percebem que os vizinhos e os amigos se afastam. Escuto muitas histórias de enlutados que afirmam que seus vizinhos mudam até de calçada quando os vêm chegando. É evidente que eles não fazem isso de propósito. O fato é que a gente tem muita dificuldade, ou até, como ele diz, ninguém sabe muito bem lidar com isso. Interessante, quando meu pai desencarnou, quando eu cheguei aqui, encontrei algumas pessoas, Márcia e outras pessoas. Primeira coisa: vem cá, deixa eu te dar um abraço. E é legal, você se sente acolhido, se sente amparado. Pessoas que você encontra o vizinho, onde você está, onde você faz fisioterapia, onde você vai. Seu pai faleceu, um abraço fraterno. Passando sentimento, passando empatia para você. Segunda pergunta: quem é que lida melhor com a morte, os homens ou as mulheres? E agora? A gente já sabe que as mulheres lidam melhor com a dor física. Resposta dele: as mulheres, sem dúvida. Elas conseguem expressar seu sofrimento mais facilmente. E uma vez vivenciando esse sentimento, elas podem fazer aquilo que se costuma chamar tocar a vida para frente. Já os homens têm uma enorme dificuldade de mostrar sua fragilidade diante da morte. Por isso, eles também têm dificuldade de se organizar para continuar vivendo. E até uma coisa cultural. Não é que os homens não tenham a capacidade de cozinhar, arrumar uma casa, mas criam uma dependência. No passado isso era mais comum, hoje as mulheres já estão igualmente mais independentes até,
mas cria-se uma dependência sobre a sensibilidade, a capacidade de organizar, de gerenciar, de controlar os filhos, de passar. O pai está acostumado, muitas vezes estava mais acostumado antes a ficar fora de casa, mas isso já mudou, mas continua sendo difícil, pela sensibilidade feminina, aquele espírito que já vem encarnando sucessivamente num corpo feminino, se sentindo mulher, ele vai ter essa sensibilidade maior. Mas nós vamos aprendendo, nós vamos encarnar ora como homens, ora como mulheres, e isso vai acontecer com todos nós. Nem sempre vai ser fácil, muitas vezes vai ser um desafio, e nós precisamos vivenciar essa experiência. Fica aqui um spoiler, tá? Moderno, né? Para o nosso seminário dia 6 de abril. Obrigado, Elisa. Última pergunta. O que se deve dizer a um conhecido que acaba de perder alguém? Entre aspas. Pessoa soube agora. Ele diz o seguinte: as pessoas enlutadas, em geral, têm um alto grau de sensibilidade a tudo que não seja sincero. Elas percebem facilmente se alguém está fingindo tristeza ou dizendo uma palavra de conforto apenas porque foi instruído a fazê-lo. Por isso, o que quer que você diga nessa situação deve ser sincero. É um momento de vulnerabilidade da gente. Você imagina seu companheiro, sua companheira, seu filho. Se você vai falar com aquela pessoa, seja sincero. É como uma prece. A prece da boca para fora não serve para nada. Mas uma prece que sai do coração e não da boca, ela vai ao seu destino e tem uma utilidade. Então, o acolhimento implica nós termos essa sinceridade. E a gente, quando se despede de alguém, que parte de forma natural ou não, naturalmente é tomado por um sentimento. É interessante que na língua inglesa não existe essa palavra, mas em português existe e nós sabemos bem o significado. Saudade. Saudade é natural. Sentir saudade é natural porque quem ama sente saudades. E como dói aquele vaziozinho que fica no lugar de quem se foi. Você está acostumado. Até brincando, né, fazendo uma brincadeira para o outro lado, é igual uma unha encravada. A gente está lá uma semana, 15 dias com aquela unha encravada. Quando tira, eu estou até com falta. Mas a gente não quer a unha encravada. Mas a gente sente falta das pessoas, dos nossos amores, dos nossos afetos. Até das discussões dentro de casa. Tudo isso a gente vai sentir falta. E vai bater aquele remorsozinho. Ai, por que eu não fui um pouco mais paciente? Por que eu não fui um pouco mais tolerante? Por que eu não abracei mais? Por que eu não me calei mais? No entanto, essa recordação e evocação que a saudade representa não podem nos paralisar emocionalmente. Há pessoas que se paralisam. Não por acaso, agora há pouco, antes de vir para cá, a irmã, nós fizemos um atendimento, sem entrar em detalhes, um rapaz que chegou à própria vida, morava aqui no nosso bairro, inclusive no ano passado. A namorada ainda está desistindo de viver e a irmã preocupada fez um contato comigo. Porque ela está desistindo e só quer saber de obter uma comunicação. A gente já explicou como funciona e como não funciona. Mas a pessoa não pode desistir de viver, senão não vai ter merecimento para nada. E diante de tal situação, o que a vida está lhe solicitando? Quando você teve alguém que você amava, próximo, desencarnou. Desprendimento, desapega. E amadurecimento. Uma reflexão mais profunda sobre os reais valores da vida terrena. O que estamos fazendo aqui? Se nós fôssemos viver para sempre nesse corpo, realmente ia ser horrível quando alguém morresse. Mas nós não vamos. E como dói aquele vazio, e nós podemos afirmar que existe uma palavra que é chave na sustentação dessa serenidade, desse equilíbrio. Quando vai alguém que a gente ama. Submissão. Se nós estamos todos submetidos às leis de Deus, e dentro das leis naturais que nós encontramos detalhadamente em O Livro dos Espíritos, uma das obras da codificação espírita, nós temos que nos submeter, compreender que é uma lei natural, a lei de destruição. Nossos corpos não é depredação, é destruição. Tudo que nasce, cresce e se transforma. Quando a gente vai estudar em O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a gente fala assim: Deus criou todo o universo. Só que o que é o universo? O universo não é o espaço. Leiam lá no Livro dos Espíritos. Antes, vai explicar: existe Deus que é eterno, sempre existiu e existirá sempre, o espaço universal. E tudo o que está nesse espaço universal é o que se chama de universo.
são as coisas que se criam e se destroem. Todos os incontáveis planetas, sistemas solares, um dia foram criados e serão destruídos. E assim, tudo que é matéria se renova, a não ser o Espírito. O Espírito não perece. Ele não é infinito, mas viverá para sempre. E sendo assim, qual é a contribuição da doutrina espírita? O que ela traz para a gente? No ensino categórico de que não existe a morte. Essencialmente, principalmente, porque não leva a criatura ao nada existencial. Quando nós morremos, quando deixamos o corpo físico, nós seguimos vivos. Ah, como é que você sabe isso? É interessante porque quando a gente comenta alguma coisa assim, perto de alguém que não é espírita, como é que você sabe disso? Nunca vieram lá para falar, vem, é justamente por isso, por causa da mediunidade, que muitas casas espíritas, inclusive a nossa, estudamos muito, temos atividade mediúnica para a caridade, não para satisfazer a curiosidade, e as milhares e milhares de obras, psicografias, nas mensagens psicofônicas, conversamos com espíritos nas reuniões apropriadas, no ambiente apropriado, e são eles que nos contam como é que está lá. E nós achamos que vamos criar asinhas, não vamos. Continuamos sendo os mesmos, com algumas pequenas diferenças da nossa percepção de quem fomos. A morte, então, ela não elimina as nossas vidas, ela dilata as nossas vidas. Abandonamos o corpo, continuamos a mesma vida, porém, de uma maneira mais intensa e dinâmica, interagindo com aqueles que já foram, desde que haja merecimento, e num ambiente compatível com as nossas ações e pensamentos aqui. Não existe céu e inferno, mas existem regiões maravilhosas e regiões infernais de sofrimento, compatíveis com aquilo que nós semeamos e vamos ter que colher. A vivência de uma religiosidade equilibrada nos permite filtrar essa dor, sustentando o devido respeito e consideração para com aqueles que se vão. E é engraçado, porque a gente vai ver isso em várias religiões, na doutrina espírita não é diferente. Ai, estou sofrendo muito, aí eu vou, eu frequento, eu estudo, aí de repente, eu estou com preguiça. Você não falta o seu trabalho. Que motivo faz com que você deixe de ir ao seu trabalho, se você é uma pessoa séria? Só se você estiver tão doente que você não tenha condições de ir. Caso contrário, você não vai. Você vai pedir um atestado que está com uma dor no dedo. Então, como é que a gente não dedica tempo à vida espiritual, ao nosso aprendizado, pelo menos com a mesma dedicação e com a mesma vontade? Qual é a nossa prioridade? Ganhar dinheiro? As pessoas que morrem não levam dinheiro. Sua roupa não vai, seu sapato não vai, seu carro não vai, seu computador, seu celular. Não tem Wi-Fi na transição. E assim vamos seguindo. Mas infelizmente não é essa a atitude de muitos enlutados, confusos na administração dos seus próprios sentimentos, inseguros quanto às suas concepções sobre a morte terrena e a vida que se segue. Não conseguem se apegar a nada que traga consolo. Aí a pessoa fica, morreu meu marido, minha filha, meu esposo. Não estou debochando. Muitas pessoas entram em desespero, desistem de viver. Elas têm o direito de fazer isso? Tem, mas tudo que nós fazemos nos traz consequências. E aí a gente vai trazer mais informação e mais conhecimento. No livro Revelações da Luz, pelo Espírito Camilo, na psicografia do José Raul Teixeira, aqui como Raul Teixeira, como ele assina, e ele pega pesado. Eu trouxe aqui algumas passagens interessantes, uma musiquinha para a gente refletir, mas ele pega pesado. Vocês vão ver que o Espírito Camilo, ele vai ser firme com relação ao nosso excesso de reclamação, minha vida acabou, etc, etc. A gente pode refletir e cada um tira as suas próprias conclusões. Nos diz assim: muito embora a lágrima sentida ocupe o seu lugar quando desses transes difíceis, faz-se necessário atentar para os excessos, que são, sem dúvida, expressões da mente bloqueada ou da alma emparedada em ignorância desarticuladora, impedindo-a de pensar mais alto. Continua o Espírito Camilo.
Há familiares que se desesperam de tal modo que mais parecem descarregar as cotas de remorsos, as culpas, para com os desencarnados, do que propriamente saudade e ternura. Há casos de tamanha revolta diante da lei que não tem exceção, todos morreremos, que passam a acusar, sem que se apercebam, os afetos trespassados, como responsáveis pelos seus sofrimentos. Há situações em que familiares e amigos, num processo inconsciente de autopiedade, valem-se do passamento dos entes caros a fim de exteriorizar a carência afetiva que os caracteriza. Acontece ou não acontece? E continua. Não pensam claramente no morto, mas em si mesmos, elastecendo o sofrimento, atraindo para si as atenções e cuidados gerais. Para e pensa, nos adverte Camilo, pois, nestas questões. Não obstante a morte imponha amargura e dor, frustração e lágrimas naqueles que ficam nas lides da atividade carnal, vale a pena estejas vigilante para que o egoísmo milenário não se imiscua nos teus sentimentos verdadeiros. Cultiva, então, o bom senso. Sofre e chora sem que o teu sofrimento perturbe os outros e sem que as tuas lágrimas traiam teus desejos íntimos de afago na descompensação em que te achas. E finaliza Camilo. Aprende a sofrer. Olha que chamamento importante. Retirando bom aproveitamento do padecer, amadurecendo, superando-te, para que as tuas provas e expiações humanas, de fato, façam-te avançar para Deus, e não te aguilhoem aos postes morais do indivíduo espiritualmente pigmeu, pequenino. Choras por teus mortos? Então faze desse pranto um aceno de ternura e um bilhete de paz, onde tu digas aos amores que partiram, desencarnados: até breve, que Deus te abençoe, ser querido. E depois, a certeza da vida futura não exclui as nossas apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. O que acontece quando a gente morre? Dói? E agora? Há muita gente que não teme a morte em si, mas o movimento da transição é natural. Através dos nossos sentidos, nós nos protegemos, não é verdade? Se eu coloco uma coisa amarga, com gosto ruim, eu, por defesa, eu rejeito aquilo. Se eu vejo uma coisa que vai me ameaçar, eu vou fugir. Se eu escuto um barulho perigoso de um urso, de um leão chegando perto, eu vou me proteger. Se eu coloco a mão num fogo, num carro, uma coisa muito quente, eu vou me proteger. Sofremos ou não nessa passagem? Nós podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Então, todos nós vamos morrer, nossos corpos. Ricos e pobres, todos temos que fazê-la. E por mais dolorosa que seja a franquia, o bilhete, o preço da passagem, nem posição, nem fortuna podem suavizá-la. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Interessante. Se você chegar num cadáver, enfiar uma faca, cortar, espetar, vai sentir dor? Não. Porque é a alma, é o espírito, e para quem ainda não tem essa percepção, não são a mesma coisa. A gente na doutrina espírita facilita, pela própria sugestão dos espíritos, a alma é a denominação para o espírito quando está encarnado. Nós só temos
somos almas, estamos encarnados. Estes que estão aqui desencarnados são espíritos. Todos somos espíritos, mas para facilitar o entendimento. Durante a vida toda, a nossa desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Quando eu tenho as minhas dores na coluna, nos joelhos, o meu corpo vai passar para eu, espírito, essa dor. É o espírito, eu, espírito encarnado, estou tendo dores. Uma pessoa que tem uma dificuldade, uma doença crônica, vai ter dores. O corpo só está dizendo, estou aqui, mas o corpo não sente dor. Ele recebe os impulsos e transmite para o nosso cérebro, que transmite através do perispírito a informação para nós. É a alma e não o corpo quem sofre, pois este não é mais do que um instrumento da dor. A alma que é o paciente. A extinção da vida orgânica acarreta, tem como consequência, a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é uma coisa brusca, de um estalar de dedos. O fluido perispiritual, nós estudamos isso na doutrina espírita e pedimos aqui desculpa para quem não tem a informação ainda, mas é porque são muitas informações, isso é parte do conhecimento doutrinário do espiritismo, mas para a gente explicar, o fluido perispiritual somente pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. Numa simplificação, nós somos espíritos e quando encarnados estamos conectados ao corpo físico por um envoltório semimaterial. Semimaterial porque ele ainda é matéria, não visível aos nossos olhos, como a nossa física, a nossa química já comprovaram, que tudo é energia, há muita matéria aqui, embora nós não estejamos vendo. Por exemplo, as próprias ondas dos celulares, do rádio, tudo isso está chegando aqui, nossos pensamentos, tudo isso vai se materializando. É energia condensada, é energia em movimento. E essa separação, ela só termina, ela só completa absolutamente entre o espírito e o corpo, quando não restar mais nenhum átomo do perispírito, desse corpo material, desse corpo fluídico, ligado à molécula do corpo. Ou seja, só acabou o desencarne quando não tiver mais nenhuma conexão entre o espírito que parte e aquele corpo que já não serve mais. Muito bem. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e esse envoltório semimaterial, o perispírito, e, consequentemente, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Mas como é que a gente faz isso? Quanto mais embrutecido, quanto mais ódio, quanto mais imperfeito, quanto mais apegado à matéria eu for, mais difícil vai ser a minha separação. Quanto menos informação eu tiver sobre a vida espiritual, se eu não entender que existe um Criador que não é um homem, engraçado, muitas até os parentes, o homem lá de cima, Deus não é um homem. Jesus é um homem. Deus é o Criador. Homens somos criaturas. Mas ainda tem muita confusão, muita falta de conhecimento ainda. E então, quanto mais apegados nós, homens e mulheres, formos apegar às coisas, aos bens, quanto mais ódio nutrirmos, mais dificuldade nós vamos ter em nos separar. E até a gente pode fazer um paralelo. Quando a gente fala uma pessoa é tão desapegada. Divaldo Franco relatou, certa vez numa exposição, que Gandhi, quando estava, sabem quem foi Gandhi? Um espírito maravilhoso que viveu na Índia e conseguiu evitar a morte de milhões de indianos sem derramar uma gota de sangue. Gandhi, certa vez, foi visitar a Inglaterra e a rainha da Inglaterra designou um funcionário de alto escalão para levar Gandhi para o que ele quisesse fazer, para ir comprar um presente, a coisa mais linda que ele precisasse. E aí Gandhi relatou essa história depois. E a espiritualidade foi passando os detalhes. Quando eles chegaram na frente de uma joalheria, tinha uma joalheria caríssima, tinha um anel de brilhantes, uma coisa maravilhosa, custava uma fortuna. E Gandhi ficou olhando, e começou a rir, começou a gargalhar. Aí o funcionário da rainha pensou assim, nossa, eu vou comprar para ele vai ficar muito feliz. A rainha deu ordem para não economizar. E aí, mas o que o senhor está rindo? Eu vou comprar para o senhor. Aí o Gandhi rindo, vou comprar para o senhor. Ele falou assim, não, eu estou rindo, me desculpa, eu não quero nada disso. Eu estou rindo
porque eu cada vez tenho mais certeza de que eu não tenho a menor necessidade dessas coisas. Eu não sinto falta nenhuma. E eu acho isso muito bacana. E nós temos muita necessidade, nós queremos muitas coisas, queremos possuir muitas coisas, elas são necessárias muitas vezes, mas não gastamos a mesma energia para viver, aprender as lições, aprender com a dor, com o sofrimento. A frustração é uma excepcional professora. Quando a gente sofre, termina um namoro, alguém falece, a gente sofre, é natural, nós somos humanos. Mas a gente precisa aprender. Essa professora, a frustração, ela é ótima. Quando a gente é adolescente, a gente pensa que se acabou o namoro, minha vida acabou, sua vida não acabou. Eu não vou na festa, estou de castigo, minha vida vai acabar, é a festa mais importante da minha vida. Não, não é. Haverá outras se você merecer. Ah, eu não passei de ano, então estude. Ah, eu não aprendi a fazer a comida, então aprenda, então faça mais vezes. Os grandes inventores da humanidade não descobriram as coisas fazendo uma tentativa. Alguns deles, milhares de tentativas até que uma desse certo. E nós queremos que tudo dê certo nas nossas vidas num estalar de dedos. Pois é. E a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito, esse envoltório sem material, ela é proporcional ao nosso apego à matéria. A morte prematura de seres amados não tem um caráter punitivo. Ah, Deus está me punindo. Não, você vai morrer de um jeito ou de outro. Quando você morre sem ser você tirando sua própria vida, que aí é o maior erro possível, porque você vai sofrer muito, porque você fugiu da sua prova, por mais dura que ela seja, mas você vai morrer porque você precisa passar por essa experiência. Morre o corpo. E nós todos aqui já morremos várias e várias vezes, nossos corpos. E vamos continuar até que não seja mais necessário viver em corpos, neste ou em outros mundos. Ou alguém acha, alguém cogita, que aonde há infinitos sistemas solares, milhões e milhões, incontáveis bilhões de planetas, apenas nesse planetinha sem graça, chamado planeta Terra, haveria seres encarnados. Então, para começar, Deus tinha que ser e não fazer coisas inúteis, desperdício, o que não é compatível com o ser perfeito. E não tem um caráter punitivo, como muitas vezes a gente pensa, porque na verdade é um prêmio aos que desencarnam e que se desincumbiram dos compromissos, merecendo o direito à liberdade do cárcere carnal. O corpo físico para nós é uma prisão, mas é uma prisão transformando em lições que precisamos vivenciar. Quando nós cumprimos a nossa tarefa, não por falta de amor, não por tentativa de destruir a própria vida, e partimos, é um motivo de comemoração. Divaldo Franco continua, através de Joana de Ângeles, através de Divaldo, nesse livro eu esqueci de mencionar, Diretrizes para o Êxito. Ela ainda diz o seguinte: naturalmente que a ausência física, junto aos afetos das pessoas que a gente ama na retaguarda, produz dor e saudades. Nesses, no entanto, a compreensão de que ora eles estão felizes e próximos, dependendo somente de cada qual sintonizá-los mentalmente, diminui essas emoções aflitivas e amplia o afeto que prossegue ao lado da certeza do próximo reencontro, duradouro e ditoso. Joana de Ângeles está falando daquele que partiu. Como é que ele se sente? Como é que ela se sente? Sente saudade e sofre quando recebe os nossos pensamentos de raiva, de tristeza, de choro. A pessoa que foi, o que ela precisa? Carinho, um abraço. Ela vai ser acolhida, dependendo do seu merecimento, pelos entes de outras vidas, pelos amigos espirituais. Mas ela precisa saber que nós estamos bem. Imaginem que qualquer um de vocês, você ama uma pessoa, sua companheira, seu companheiro, e você viajou, ela nunca mais nunca mais nessa vida você vai ver. Sua preocupação, será que ela está bem? Será que ele está bem? Está comendo? Está dormindo? Está trabalhando? Está triste? E você vai receber notícias. Está chorando direto, não quer mais trabalhar, a casa está no lixo, não quer mais estudar, está destruindo a vida. Como é que essa pessoa que foi para lá, esse espírito, vai ficar se sentindo? Bem ou mal? Para nós concluirmos mais uma obra,
muito linda, aliás, de também a autoria de José Raul Teixeira, a psicografia, mas o espírito Rosângela Costa Lima traz uma linda reflexão para a gente pensar. Eu já sei que eu vou morrer. E aqueles que foram, eu consigo me conectar a eles, por enquanto, pelo pensamento, quando autorizado através dos sonhos, e quando eu desencarnar, ou quando ela tornar a encarnar, vamos nos reencontrar como filhos, parentes, amigos, tomara que não como inimigos, porque se formos inimigos, eles virão dentro da família. A gente aprende isso também com os espíritos. Os grandes problemas que nós vivenciamos dentro de casa estão relacionados à necessidade de nós encarnarmos e termos como filhos, pais, aqueles que se odiaram em outras vidas. Mas por quê? Para que aprendam a se amar. Aqueles a quem você não cuidou, que você teve negligência, vão vir doentes e carentes precisando de você. E você virá com as doenças que precisa, porque Deus trata todos nós de forma igual, em função das suas escolhas erradas no passado ou das que você está tendo agora. Mas olha essa mensagem do Espírito Rosângela Costa Lima para a gente finalizar a nossa abordagem nessa noite. Eu vou ler para facilitar. Quando você for constrangido a acompanhar com lágrimas aquele afeto de que se despede das refregas do mundo, rumando para mais além, tente não lastimar por costume refletido. Faça esforços para não desesperar. A vida não se resume num punhado de matéria que entrará em dissociação, nem será a vida a conjunção de episódios marcantes ou insignificantes, promotores de esparsos sorrisos e rios de pranto. O destino dos que estão na vida acanhada do mundo é a vida na amplidão. Mesmo com dores na alma, despeça-se do coração querido com um suave até logo, porque todos que se arrastam no terreno lodacento das experiências humanas deverão, a seu tempo, converter-se em seres vivazes a planarem ativos sobre as ondas agras das vicissitudes do fulgurante voo da imortalidade. Como as borboletas, a liberdade enfim. Portanto, deixando aqui a bibliografia que nós utilizamos para preparar essa breve exposição, vale a gente refletir. Se a morte é algo que vai acontecer, eu tenho direito de sofrer, não é feio chorar, ficar de luto, mas eu não posso enlutar a minha vida. O luto é sinal de respeito, de saudade. A gente sente saudade, é bom. Saudade é um amor que fica, mas não pode ser, como tivemos a chance de escutar nesta noite, a saudade é egoísmo. Só estou pensando em mim. Eu não tenho o direito de destruir a minha vida, porque isso se chama suicídio. Eu não tenho o direito de largar a minha vida, porque outras pessoas precisam de mim. Ah, mas eu não tenho nenhum parente. Não precisa ser parente. Abre a janela da tua morada. Vai na tua escola, vai no teu trabalho. Sempre há alguém que precisa de ti. Sempre. Há pessoas sofrendo 1000 vezes mais do que nós. Agora há pouco eu comentava com a Cláudia ali na cozinha. Vocês devem estar acompanhando, hoje nós temos acesso a tantas informações, imagens, vídeos. Quantas pelo mundo, quantas crianças deformadas. Pesquisem. Graves deformidades físicas, mentais, que são amados apaixonadamente, principalmente pelas mães. Que força é essa? Que amor é esse? É o amor verdadeiro. É muito fácil amar o filho comportado. É muito fácil, né? Amar o parente tranquilo, educado. Mas a gente não encarna para desfrutar ainda. A gente encarna para contribuir, para amar, para acolher e também para ser acolhido. Dói quando o papai desencarna, quando a mamãe, claro que sim, mas a vida não acaba. E o papai que desencarnou, a mamãe, o vovô, a vovó, o namorado, a namorada, o companheiro, a companheira,
eles estão vivos e estarão felizes se souberem que nós estamos superando, vamos tocar a vida da melhor forma possível. E de lá vão conseguir nos ajudar. Mas eles vão ficar muito infelizes se nós desistirmos de prosseguir na jornada que eles conquistaram no ponto que atingiram. Agradeçamos então a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, com a certeza de que estaremos até o dia que for permitido. Então, vamos fazer o nosso melhor. Vou convidá-los para nós fazermos uma prece de encerramento, buscando elevar ainda mais os nossos pensamentos, lembrando que estamos aqui circundados por espíritos, não por anjos, espíritos amigos, alguns que nos acompanharam dos nossos lares, do nosso trabalho até chegarem aqui nesta noite, outros que são convidados, outros que são trazidos, todos filhos do mesmo Criador. Senhor Deus, nosso Pai Criador, obrigado, Senhor, por aqui nos encontrarmos, deixando de lado a correria do dia a dia, as nossas angústias, as nossas imperfeições e aflições, buscando aprender, compreender para melhor viver. Abençoa-nos a todos, abençoa as criaturas que sofrem neste momento, porque lhe chega a morte de um ente querido, de um companheiro, de uma companheira, de um filho. Mas nós sabemos que não existe acaso. A própria ciência dos homens já nos esclarece. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então ninguém vai ao acaso. Que saibamos valorizar não a morte, não o funeral, mas a bênção de termos convivido com aquelas pessoas, enquanto foi possível nesta encarnação. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a vida segue, perece o corpo, e novos virão. Que nos esforcemos a cada novo dia para nos tornarmos criaturas melhores, amando, amparando, sendo resignados diante das dificuldades e das tristezas. E quando a dor apertar muito o nosso coração, que sejamos capazes de abrir nossos olhos e olhar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, no colégio, na universidade, e não nos sentir vergonha de darmos tanto valor às nossas pequenas dificuldades, aonde ainda há tanto sofrimento. Fazei-nos então, Senhor Deus, instrumentos da vossa paz. Que o vosso amor seja conosco hoje e sempre. Que os benfeitores espirituais sigam nos ajudando com a vossa permissão, atuando aqui na doação fluídica, na atividade junto às nossas crianças, na evangelização, e que cada um de nós possa retornar ao lar, levando consigo a esperança, a gratidão por aqui nos encontrarmos e a certeza de que dias melhores virão, mas que cabe a cada um de nós semeá-los. E assim seja.